Olá a todas e todos. Meu nome é Edson Mendes Nunes Júnior. Eu sou professor substituto do Departamento de Ciência Política da UFRJ e doutorando em Ciência Política na Universidade Federal Fluminense. E vou iniciar a apresentação do trabalho O Partido Pantera Negra e a Luta Anticolonial, Teoria e Prática, realizado em conjunto com Luan Cardoso Ferreira. Inicialmente, então, apresentando, né, o objetivo do nosso trabalho é investigar a relação do Partido Pantera Negra com os movimentos de luta nacional, né, presentes ali durante o século XX. Como hipótese, nós estamos compreendendo que o Partido Pantera Negra buscava fazer parte desses movimentos, colocando-se como uma organização anticolonial, mas em uma situação peculiar, né? Um anticolonialismo de dentro do país colonizador, né? Ou dividindo o território com o colonizador. Então, inicialmente, é importante a gente compreender um pouco o que é o anticolonialismo, né? Diferente de outras tradições, né, como o descolonial, que surge em contradição ao colonialismo e a ascensão, buscando a ascensão dos Estados-nação após o fim das administrações coloniais, e o decolonial, que se trata de um giro epistemológico, né, prático e político, em contradição com a colonialidade, né, buscando criar e construir e resgatar formas de pensar, de conhecer, é, superando o momento da colonial, no momento colonizador. Então, é um processo colonial que ultrapassa os âmbitos políticos e econômicos. Diferente disso, o anticolonialismo se integra a uma busca, né, de contrapor uma história única, uma história hegemônica acerca da história desses países, desses lugares, né, em especial se colocando contra uma tradição de descobrimento, conquista, conversão, desenvolvimento, mas apresentando, na verdade, uma crítica a essa história única, em especial ligando-se, na prática, aos movimentos de libertação nacional ou de luta nacional que ocorreram ali no século XX, em especial, né? Então, há a compreensão no anticolonialismo de que a fase do colonialismo não foi superada, mesmo após o fim das administrações coloniais, né? Mesmo após o fim formal do colonialismo, e que haveria, portanto, uma permanência do status colonial ligado a essas sociedades, esses países, esses estados. Alguns autores, né, que vão ser resgatados ali pelos Panteras Negras de uma forma geral, né, e que nós destacamos aqui, são, por exemplo, Marx e Engels, né, que vão tratar, ainda que de forma embrionária, né, e às vezes, inclusive, com certas contradições, sobre o processo colonial, né? Aqui resgato dois momentos interessantes que esses autores apontam para o colonialismo de uma forma violenta, né, intensa. Primeiro, no Manifesto Comunista, em que eles colocam a luta revolucionária como aquela que deve ocorrer em uma forma nacional com um conteúdo internacional, né? Então, aqui, no Manifesto do Partido Comunista, eles compreendem que um partido advindo da classe operária, do proletariado, deve sempre estar ligado à forma nacional pela qual ele consegue se desenvolver e às contradições nacionais, mas sem perder a perspectiva internacionalista de solidariedade internacional. Um outro momento é o da acumulação primitiva, presente no capítulo 24 do primeiro volume do Capital, em que a dinâmica colonial é descrita, é exposta como um processo violento na qual o capitalismo se desenvolve e continua a se desenvolver ciclicamente, utilizando-se da colonização, né? E, através disso, utilizando-se da violência, do assassinato, do genocídio. Então, como um processo, de fato, violento de acumulação e de expansão de mercado da burguesia. Outros dois autores interessantes que vão estar dentro essa fonte teórica dos Panteras são Frantz Fanon e Aimé Césaire, né? Em especial, o Fanon, ao apresentar o mundo como cindido em dois, né? O mundo após o processo colonial, dividido entre o que seria civilização, o que seria barbárie, e as dificuldades
né, do colonizado se colocar à frente, né, e lutar pelo seu espaço, inclusive através de estudos ligados à psicologia humana, por Fanon, e em especial Aimé Césaire, que vai destacar as lutas de libertação nacional, assim como Fanon, que vai fazer parte da luta argelina, mas, em especial, Césaire coloca uma contradição existente dentro do próprio colonizador, que, ao legitimar a barbárie no processo colonial, legitima a barbárie dentro de seu próprio território. Olá a todas e todos. Me chamo Luan Cardoso Ferreira, sou mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, onde eu também sou pesquisador no Grupo de Estudos em Subjetividade Política, GESP, associado ao Laboratório Cidade Poder, LCP. Eu vou dar prosseguimento à apresentação do trabalho, focando principalmente nas propostas de contribuições e desenvolvimentos teóricos que o Partido Pantera Negra propunha trazer para esse contexto de reflexões do anticolonialismo. Na nossa pesquisa, entendemos que o ponto-chave para entender o desenvolvimento teórico dos Panteras é a ideia da existência de um colonialismo interno na própria metrópole, no caso, nos próprios Estados Unidos. Essa colonização interna assumiria a forma de uma guetificação, ou seja, a criação dos guetos focado diretamente para a existência do povo negro. Então, nessa elaboração dos Panteras, o povo negro assumiria a qualidade de existir como um povo colonizado no seio da própria metrópole. E isso implica em diversas consequências, no sentido de que o povo negro assumiria a condição de um sujeito colonizado com uma própria psicologia sendo afetada desde o seu nascimento até as instituições educacionais, criariam uma ideia de que ele seria supostamente um povo inferior, uma proposta de naturalizar a sua inferioridade desde a infância, passando por toda a vida. E, ao mesmo tempo, a existência de departamentos de polícia dentro desses guetos, eles seriam vistos como forças de ocupação colonial, no sentido da imposição da violência, da imposição de uma ordem que serve a uma classe dominante, formada principalmente por homens brancos e ricos. Dando continuidade a essa espécie de comparação, esse paralelo que os Panteras trazem, eles vão entender que as revoltas populares que aconteciam nos Estados Unidos, principalmente no fim da década de 60, início da década de 70, assumiriam a forma de uma resistência anticolonial. Então, seria uma forma de resistência à violência, resistência às desigualdades econômicas, resistência à marginalização que aquele povo estava sofrendo e sofre até hoje. Ao mesmo tempo, entender o povo negro enquanto um povo colonizado implica em reconhecer que a politização desse povo deve assumir a forma da busca de uma luta anticolonial, ou seja, a luta pela reivindicação de direitos do povo negro seria uma luta anticolonial, tal qual diversas lutas anticoloniais no mundo. Dessa maneira, os Panteras tentaram resgatar contribuições do Frantz Fanon, do Mao Tse-tung, do Ho Chi Minh, para suas respectivas lutas anticoloniais e tentar aplicá-la de uma maneira contextualizada nos Estados Unidos. Dessa forma, o povo negro deveria adotar específicas metodologias de ação, tal qual buscar uma organização para a autodefesa, a construção de um partido político e a busca de um programa revolucionário para implantar uma insurreição nos Estados Unidos, para tentar conquistar o poder para a construção de um governo verdadeiramente democrático em defesa da igualdade e da liberdade. No entanto, apesar desse paralelo, os Panteras vão entender que existe uma diferença crucial para entender o colonialismo do povo negro nos Estados Unidos com outros colonialismos no mundo. Essa diferença consiste no seu território. Enquanto em outros territórios, enquanto em outros casos de colonialismo, o colonizado e o colonizador possuem uma diferença geográfica remarcante. No caso do povo negro, eles coabitam o mesmo espaço geográfico, coabitam o mesmo território, de maneira com que o colonizado e o colonizador assumam uma espécie de proximidade. Essa proximidade, dentre diversos desafios diferenciais que vão trazer para a luta colonial, essa proximidade faria com que, na visão dos Panteras, a relação do povo negro com o povo branco assuma um lugar extremamente relevante, de um lugar de, inclusive, eles vão classificar como uma dependência de que o povo negro tem em estabelecer com uma relação positiva com o povo branco.
Os Panteras, eles trazem essa contribuição, não no sentido ilusório é claro que eles estavam bastante atentos aos desafios, às dificuldades que essa proximidade pode estabelecer, inclusive em questão de disputa de protagonismo, em questão de disputa, claro, de cooptação do movimento, de pautar o movimento no sentido mais reformista e oportunista. Os Panteras eram bastante conscientes dessa dificuldade. No entanto, eles traziam essa proposta de aproximação com movimentos brancos por dois principais motivos. O primeiro era para se diferenciar de outros movimentos negros existentes na época nos Estados Unidos, que voltavam a sua organização para o povo negro exclusivamente. Eles tinham uma proposta de um diálogo maior com outros movimentos. E um segundo sentido é exatamente deles questionarem uma narrativa que era construída na mídia dominante, que situava o Partido Pantera Negra como um grupo supostamente racista contra os brancos. Então, essa era uma tentativa dupla deles se posicionarem criativamente com o seu próprio diferencial. Bom, em face dessa aproximação teórica dos Panteras, nós investigamos, e em especial através do principal jornal do partido, The Black Panther, as aproximações práticas de solidariedade e camaradagem internacional que os Panteras tinham com outras lutas anticoloniais no mundo, né? Então, em especial, a gente vai aqui expor um pouquinho de cada uma delas, né? Cuba é um exemplo interessante porque o início dos Panteras já está ligado ali a uma espécie de postura anticolonial com o bloqueio econômico de Cuba. Afinal, é num comício contra esse bloqueio na Universidade de Merritt, em 62, que Huey P. Newton e Bob Seale, os dois fundadores do Partido Pantera Negra, se conhecem e iniciam ali um ponto de partida, digamos, para a construção do partido, né? Cuba também foi o país que recebeu diversos exilados políticos, tanto militantes do Panteras quanto ligados ao Partido Pantera Negra, né, como Eldridge Cleaver, em 68, ou o próprio Huey P. Newton, em 1974. O George Murray, que era o ministro de Educação do Partido dos Panteras, representa o partido na Conferência da OSPAW, em Havana, em 68, né, a Organização de Solidariedade com os Povos de Ásia, África e América Latina. É uma conferência de solidariedade aos movimentos anticoloniais ao redor do mundo, ligada à tricontinental e ao movimento do terceiro mundismo. A Argélia, que também aparece ali nos jornais do partido, é interessante porque ela recebe a delegação dos Panteras no seu primeiro festival cultural pan-africano, em 69, mas, além disso, o Partido Pantera Negra tinha um reconhecimento diplomático a partir de 1970, num contexto em que a Argélia tem um enfrentamento maior com os Estados Unidos, como a única autoridade americana legítima, ou seja, nem mesmo o governo estadunidense era reconhecido pela Argélia, mas os partidos Pantera Negra tinham um reconhecimento diplomático de delegação americana, né, com documentos próprios, vistos nacionais, né? Inclusive o prédio da embaixada serve ali como sede à seção internacional do partido. 1970 foi um ano bastante importante dos Panteras Negras para esse estabelecimento de novos laços internacionais, porque é quando uma delegação de militantes de esquerda foi convidada a fazer um tour pela Ásia. Dessa delegação, tinham dois militantes Panteras Negras, foram Eldridge Cleaver e Elaine Brown. O primeiro país que eles visitaram foi a Coreia do Norte, onde eles foram recebidos pelo vice-presidente da Assembleia Nacional, Kang Young-wook. Dessa viagem resultou a elaboração de uma dezena de textos pelo Eldridge Cleaver elogiando a Revolução Coreana e elogiando a ideologia Juche. Em razão disso, o próprio Kim Il-sung, que era então primeiro-ministro e herói nacional do país, enviou um telegrama posteriormente publicado no Jornal Oficial dos Panteras em apoio à sua luta e em apoio à luta revolucionária dos negros nos Estados Unidos. O segundo país qual o partido visitou foi o Vietnã, onde Cleaver e Brown foram convidados de honra para participar no Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Negro nos Estados Unidos. Lá eles foram recebidos pelo primeiro-ministro Pham Van Dong. Então, o último país desse tour foi a China, no qual Cleaver e Brown fizeram um tour em cidades e em fábricas
esse tour financiado pelo governo chinês. E, posteriormente, Huey Newton, no outro momento, em 1971, também foi recebido pelo então primeiro-ministro Zhou Enlai. Em síntese, tentamos mostrar com esse trabalho como os Panteras Negras se inseriram no contexto de lutas revolucionárias do anticolonialismo, ao mesmo tempo em que eles trouxeram uma contribuição original própria e tentaram implementar laços de solidariedade práticos com os diversos países. Agradecemos a oportunidade e a atenção.